estar aqui com você mais uma vez para buscarmos a presença de Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor sendo ministrada ao nosso coração. Por isso eu quero pedir para que você curta essa transmissão, quero pedir para você enviar o link para alguma pessoa que irá acompanhar essa transmissão e Deus irá se revelar a ele de uma forma toda especial. Você pode compartilhar conosco motivos de oração, coisas que estão aí de oração, né? Motivos que estão aí em seu coração e que você deseja apresentar ao Senhor. E nós queremos que Deus é aquele que ouve o nosso clamor. Quero convidar você a convidar o Senhor para ministrar na sua vida nesta noite. Você pode orar comigo? Pai bondoso e Pai querido, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de orarmos diante da Tua presença, Deus, reconhecendo, ó Deus, o Teu poder sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós. Por isso eu oro por cada pessoa conectada, para que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Teu sangue
Quais são os motivos que você quer ou precisa apresentar diante de Deus? Será que existem pessoas, situações que você necessita de sabedoria e de direção na sua vida e que neste momento você vai dizer: Deus, eu reconheço a minha limitação e eu peço para que o Senhor fale comigo, Deus, dá-me direção. E o Senhor, Ele vai se revelar a você de uma forma especial. Você que talvez esteja passando por lutas aí emocionais ou talvez por situações de perdas na sua vida, que o consolo dos altos céus esteja sobre você. Vamos orar nesse momento? Pai querido e Pai bondoso, nós nos apresentamos diante do Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e apresentamos os nossos motivos. Visite neste momento a mente e o coração dos seus filhos, daqueles que estão conectados, Pai, e que eles possam perceber a Tua boa mão. Responda, Deus, para que esses corações se sintam, Deus, acolhidos, ó Deus, guiados pela Tua presença, e que todas essas respostas possam trazer glórias ao Teu nome. É o desejo do nosso coração e oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, Nós vamos dar continuidade à mensagem, a série de mensagens que estamos
aprendendo na palavra de Deus a respeito de sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Na última semana nós aprendemos que a verdadeira sabedoria não vem de outro lugar, senão diretamente do trono de Deus, porque é Ele quem nos capacita, nos ensina, para que possamos fazer aquilo que Ele deseja, ou seja, onde nossas atitudes e escolhas serão regadas pela presença de Deus e pela vontade do Senhor. Nós aprendemos lá em Provérbios, no capítulo 9, no verso 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você é uma pessoa que teme a Deus, se você é uma pessoa que se importa com aquilo que Deus tem para a sua vida, você está desenvolvendo sabedoria, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós vamos perceber Deus agindo, nos orientando nos detalhes daquilo que temos de fazer. A palavra de Deus, lá em Tiago, no capítulo 3, no verso 17, vai falar um pouquinho a respeito daquilo que é reflexo da sabedoria dentro do coração de uma pessoa. O texto vai dizer: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A verdadeira sabedoria, ela vai jogar fora qualquer tipo de orgulho, egoísmo, egocentrismo, mas ela vai redundar em honras e glórias ao Senhor, porque ela é pacífica, ela é amável, compreensiva. E nós vamos ver, nós começamos a perceber a presença do fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas decisões tomadas com sabedoria, nas nossas escolhas feitas com sabedoria. Ela é imparcial e sincera. E o mais interessante é que Deus, Ele deseja que nós tenhamos sabedoria. Ele deseja nos ofertar sabedoria no nosso jeito de viver a vida. Sabedoria é muito mais do que você ter conhecimento. Sabedoria é quando você coloca em prática o conhecimento que Deus tem dado a você a respeito da vontade dEle. Tanto que Tiago, no capítulo 1, no verso 5, ele vai escrever sobre esse desejo de Deus em nos oferecer a sabedoria. A palavra do Senhor vai dizer: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus, Ele deseja que eu e você tenhamos sabedoria, experimentemos sabedoria dentro da nossa vida. É desejo de Deus nos ofertar, nos presentear com sabedoria. Mas nós aprendemos também que a humildade do coração de uma pessoa, no meu coração e no seu coração, ela é a marca de um coração sábio, de um coração que tem experimentado a presença de Deus. Se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa que busca Deus com sinceridade, a sabedoria vai fluir no teu coração pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. O coração de um discípulo de Jesus, ele precisa caminhar na direção da sabedoria. Nós não podemos simplesmente agir como todos agem ou fazer o que todos fazem, mas com o filtro da palavra de Deus, da revelação do Senhor dentro do nosso coração. Nós, como discípulos, filhos amados do Pai, nós vamos viver a nossa vida numa busca sincera para que a vontade de Deus seja realizada. E a sabedoria, ela vem no nosso coração. A palavra do Senhor, ela vai contar a história de um jovem rei que estava assumindo o seu trono com uma responsabilidade de governar o povo que era conhecido como povo de Deus. E essa responsabilidade, esse desafio trouxe ao coração daquele jovem rei um temor, medo de assumir tanta responsabilidade ainda tão jovem. E ele entra na presença de Deus, ele escolhe buscar em Deus a coragem, a ousadia, o conhecimento, para que ele pudesse exercer a sua atividade como rei,
como líder do povo de Deus de uma forma sábia e de uma forma justa. E a palavra de Deus vai dizer que logo no início do ministério dele, logo no início do reinado dele, ele já é colocado diante de uma situação para que ele pudesse exercer a sabedoria. Por isso eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3, no verso 16 em diante, vai contar essa história onde o rei Salomão, no início do seu reinado, aquele jovem rei, teve que tomar decisões sábias para que ele fosse justo diante daqueles que ele liderava. A palavra do Senhor vai dizer que certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. E uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz." A mulher disse: "Não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu filho." Mas a primeira insistia: "Não, o morto é o seu filho, o vivo é o meu." Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: "Esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto e o meu está vivo." Então o rei ordenou: "Traga-me uma espada." E trouxeram-lhe. Ele ordenou: "Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra." A mãe do filho que estava viva, movida pela compaixão materna, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate." E a outra, porém, disse: "Não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio." Então o rei deu o seu veredito: "Não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe." E quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Que história é essa relatada nesse texto? Aquele rei tão jovem, o rei Salomão, diante de um desafio de julgar um impasse entre 2 mães e aplicar justiça naquela situação. E nós vemos que o rei, movido pela sabedoria que vem do alto trono do Deus vivo, ele ali estava agindo naquela situação do jeito que o Senhor desejava. Em outras palavras, esse veredito talvez estaria ali por trás da sua reputação de como ele agiria, tanto que o último versículo que lemos, o versículo 28, ele vai dizer que quando todo Israel ouviu o veredito, a decisão que o rei tinha tomado, passou a respeitá-lo profundamente. Eles perceberam que existia algo de diferente no coração daquele rei, nas decisões, nas atitudes que ele tomava, que era a presença de Deus. A sabedoria de Deus estava presente nas decisões daquele rei. O verso 28 diz que quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida e quando eu olho para a palavra de Deus é que sempre que nós agimos com sabedoria, essa sabedoria dada por Deus, o resultado ele sempre será justo. Vai existir justiça sendo aplicada para que o nome do Senhor ele seja exaltado, seja reconhecido que o nosso coração ou no nosso coração existe a presença de um Deus que nos conduz nas tomadas de decisões, pois a verdadeira sabedoria, ela vem única e exclusivamente da parte de Deus.
Charles Spurgeon, ele vai dizer que sabedoria é o uso correto do conhecimento. Saber não é ser sábio, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Não basta simplesmente nós sabermos o que precisamos fazer, mas nós precisamos colocar em prática de forma que as decisões, escolhas, que aquilo que for feito possa trazer glórias ao nome de Deus, justiça e paz no nosso coração. Pois quando vivemos a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus nos conduz a experimentarmos o fruto do Espírito Santo, que inclusive fala a respeito de paz. Quando nós colocamos nossas vidas completamente nas mãos do Senhor e com sinceridade nós buscamos a Deus em sabedoria, Ele nos dará conhecimento, discernimento para colocarmos em prática, para colocar aquele conhecimento de forma prática e ele se tornará atitudes de sabedoria de um coração que teme a Deus. Em nosso relacionamento com o Senhor, não basta simplesmente nós termos o conhecimento. Não basta sabermos o que temos de fazer. A virtude é que nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus, o Senhor, Ele nos orienta. De forma prática, não basta simplesmente eu saber, por exemplo, que existem pecados que nos afastam de Deus. Mas a virtude é quando eu escolho me afastar do erro, do pecado que me afasta de Deus, para que a presença, a vontade do Senhor, ela possa reinar e ela possa ser vista na vida de todo o discípulo de Jesus. Em outras palavras, não basta saber o que é certo, nós precisamos escolher fazer aquilo que é correto, aquilo que vai agradar o coração de Deus. Sermos sábios vai muito além de termos conhecimentos na nossa vida. Por isso que é necessário colocar em prática através da obediência. É muito interessante que um pouco antes de Salomão ter de tomar essa decisão sobre as questões das mães, ele teve um devocional, ele teve um tempo especial com Deus. Logo no início ali do seu reinado, ele ainda jovem, o então empossado rei, sucessor de Davi, um dos maiores, se não o maior rei de Israel, ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro onde ele desejou, ele demonstrou aquilo que ia determinantemente dentro do coração. E o Senhor se revela a ele dizendo assim, olha, peça-me o que quiser que eu lhe farei. Você já imaginou durante uma noite de sono ou talvez de oração, você tendo um encontro com o Senhor onde Ele chega e diz, o que você me pedir, peça e eu darei a você. O texto que conta essa história, onde Salomão teve um encontro com Deus, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, a partir do verso 7, e a palavra do Senhor, ela vai dizer que naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. E Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua presença a meu pai Davi, a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? E Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Esse texto mostra um pedido, um clamor do coração daquele jovem rei para que ele fosse abençoado com sabedoria, com conhecimento, pois o desejo íntimo do coração dele era governar aquele povo.
aquele povo que era chamado, conhecido como povo de Deus, como povo do Senhor. A forma como Deus se revela a Salomão e a forma como o Salomão lidou com essa situação agradou o coração do Senhor e ele o presenteou também com coisas que ele não havia pedido. Salomão fez aquilo que alegrou o coração do Senhor. O verso 10 diz isso: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Sempre que nossas escolhas vão direto com a vontade de Deus, de acordo com os planos do Senhor, nós só não receberemos apenas aquilo que estamos pedindo, mas Deus abrirá as portas do céu e nos abençoará em muitas áreas da nossa vida. As bênçãos de Deus são derramadas sobre aqueles que temem ao Senhor, aqueles que com sinceridade desejam fazer a vontade de Deus. É interessante que no versículo 14 mostra mais que um pedido por sabedoria sendo atendido. Esse verso 14 ele mostra que Deus nos dá generosamente além daquilo que nós pedimos. E mais do que isso, Ele é aquele que pode prolongar os nossos dias de vida sobre a nossa história aqui na terra. Dá uma olhada no que diz o verso 14. A palavra de Deus vai dizer: e se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Aqui está trazendo um valor da palavra de Deus com relação à honra aos pais. Aqui está dizendo que a obediência, ela vai andar junto com a promessa de vida longa que Deus prometeu ao seu povo. O primeiro mandamento com promessa. A palavra de Deus, ela traz esse valor, que também é descrito lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 2. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Quando nós buscamos a Deus, buscamos ao Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor para que Ele nos abençoe, nos fale, nos direcione, nós vamos receber do Senhor a sabedoria. E Ele não só dá a mim e a você sabedoria, mas Ele acrescenta muitas outras coisas, bênçãos sem medidas na minha vida e na sua vida. Por isso que nós temos que aprender que todas as vezes que necessitarmos de sabedoria, nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Você tem percebido a marca da sabedoria em suas decisões? Ao olhar para as decisões que você tomou neste dia, você tem identificado essa marca da sabedoria vinda dos altos céus? Ou talvez nesse dia você está acompanhando essa mensagem e você percebe que existem decisões que você precisa tomar, escolhas que você precisa fazer. E nesse momento talvez o teu coração esteja temeroso, da mesma forma como Salomão ali, diante daquela situação estava. A melhor forma e a melhor atitude, escolha que você pode fazer é buscar no trono de Deus. Diante do Senhor, falar com Deus e abrir o seu coração sobre aquilo que talvez tenha trazido insegurança, medo, dúvidas, questionamentos, da mesma forma como Salomão fez. E Deus revelará a você aquilo que você tem de fazer. Não simplesmente saber o que fazer, mas ter a coragem, o temor em fazer aquilo que precisa ser feito para a glória de Deus e para que a sua vida possa ser abençoada. Talvez o maior desafio que você tem num momento como esse é buscar a Deus com todo o teu coração. E o Senhor, Ele vai se revelar e você vai experimentar coisas grandiosas, insondáveis, bênçãos vindas da parte de Deus que você nem imagina. Foi isso que aconteceu com Salomão, na sua busca diante do Senhor por sabedoria. Por isso, se hoje você necessita de um coração sábio, de um coração temente a Deus, busque ao Senhor de todo o teu coração. Não vá dormir nesta noite sem se colocar nas mãos do Senhor, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me direcione,
nas decisões, nas escolhas, em coisas talvez que precisamos deixar de lado, para que o nosso relacionamento com Deus possa refletir a presença do Senhor na nossa vida. Aquelas duas mulheres, quando chegam diante do rei, uma delas chega com o coração quebrantado, querendo justiça, que era a verdadeira mãe daquela criança. Mas a outra, a sensação que dá é que era tomada pelo orgulho e pelo ódio por ter perdido o seu filho. E Deus se revela de uma forma tão grandiosa que traz paz no meio daquela situação de caos. Salomão precisou de sabedoria e buscou a presença de Deus. Você precisa de sabedoria hoje na sua vida? Eu queria desafiar você a refletir um pouquinho. Talvez esse é o momento em que você vai fechar os teus olhos aí e você vai falar com Deus. Talvez você, ao olhar para trás, tenha observado decisões que um dia você tomou, seja com seus filhos, na área profissional, com relação a familiares, a relacionamentos, decisões que foram tomadas sem sabedoria. E talvez ao olhar para trás isso tenha trazido dores, tristeza ao seu coração. Mas esse é o momento em que você pode se apresentar diante de Deus e falar: Deus, olha, hoje eu reconheço que aquelas decisões, aquelas escolhas, aquilo que eu fiz, tem marcas da falta de sabedoria. E de repente você precisa pedir perdão a Deus. Talvez você vai ter que procurar pessoas para que você possa restituir, mas você vai experimentar não só o perdão, mas você vai experimentar a boa mão do Senhor sobre o teu coração. E talvez a primeira decisão sábia que você precisa tomar é abrir mão de coisas que têm te afastado do Senhor, sem ter medo, se colocando na presença de Deus. Fala: Senhor, hoje eu percebo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e eu desejo isso para a minha vida, para que eu possa mergulhar na sabedoria que vem da parte do Senhor, não meramente em sabedoria, entre aspas, humanas, que não levam a nada, cheio de obras da carne, cheio de orgulho, soberba, mas às vezes decisões e atitudes sem sabedoria que têm impedido que o nosso coração encontre a verdadeira paz, porque a verdadeira sabedoria vem dos altos céus. Quando nós fazemos aquilo que Deus deseja, que alegra o coração do Senhor, nós vamos sentir a alegria da presença de Deus, a convicção de que Deus está presente na nossa vida. Porque a verdadeira sabedoria somente Deus pode nos oferecer. Eu não sei quais são os momentos que você tem vivido, mas eu queria que ainda hoje você fizesse uma oração se colocando diante do Senhor, dizendo: Deus, abre as portas dos céus, Senhor, eu careço de sabedoria. Talvez o seu coração tenha caminhado distante da presença de Deus, mas nessa hora o Senhor tem revelado que você precisa de um coração sábio. E se você teme ao Senhor e deseja de todo o teu coração que as suas atitudes e escolhas alegrem o coração de Deus, é momento de tirar tudo aquilo que te afasta do Senhor, para que a vontade de Deus seja realizada. Olha, não vá dormir sem ter essa conversa séria com Deus. E eu tenho plena convicção de que você irá testemunhar tantas oportunidades que Deus deu a você de agir com sabedoria em todas as circunstâncias. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história. Quem sou eu para que o grande Rei me recebas? Me pede, ele me conta seu amor por mim, seu amor. Quem Deus liberta, livre, enfim.
palavra do Senhor que foi ministrada encontre um lugar especial no seu coração e que as suas decisões sejam decisões sábias, que as suas atitudes sejam sábias, buscando a presença de Deus para que Ele possa guiar e direcionar a sua vida ao centro da sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida. Você é nosso convidado para estar conosco no próximo domingo às 9 da manhã na nossa Escola Bíblica Discipuladora e também às 19h30 na nossa celebração, onde nós nos uniremos para adorar a Deus num culto de adoração ao Senhor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.